A minha língua ferina está coçando para falar. Vou pedir à CBF que marque um jogo do Brasil todo domingo, que aí dá gente de manhã, tá vendo aí? Queridos, eu vou ser breve porque tem uma programação mais extensa. Nós temos também a ceia do Senhor para ministrar nesta manhã. E, para tanto, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, nós vamos ler o capítulo 2 os versos 9, 10, 12 e 14. Serão salteados, mas essenciais para que nós possamos discorrer sobre a palavra de Deus nesta manhã. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9, vamos ler o 10, o 12 e o 14 também. Vamos ler? O texto sagrado diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Queridos, a vida eterna, no dizer de Martinho Lutero, é algo que a compreensão humana não pode captar. São palavras de Martinho Lutero, não minhas. E por esta razão foi que o apóstolo Paulo afirmou, no texto que acabamos de ler, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esta é a razão pela qual as pessoas que vivem a revelia de Deus não compreendem quando se fala em vida eterna. Muitos vivem neste mundo e quando alguém fala que tem a vida eterna, que é salvo, as pessoas criticam, dizem: quem já viu alguém que come carne e feijão ser salvo, coisa do tipo assim. E isto acontece porque, para que a pessoa tenha a certeza da vida eterna, necessário é que o Espírito Santo fale ao seu coração, convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo pode fazer isto, tirar a venda que está nos nossos olhos. Muitos vivem neste mundo desfrutando do conforto material que ele proporciona, e eu não estou criticando isto. Mas o fato é que muitos vivem procurando entender os fatos de modo racional. Desfrutam do que Deus pode dar e tentam entender as questões relacionadas à salvação e ao relacionamento com Deus de forma racional. E, por estas razões, não conseguem vislumbrar a existência de uma vida após esta, e muito menos que a referida vida seja melhor que a vida atual. Ainda ontem eu estou participando do encontro de jovens com Cristo, e ontem eu fui ministrar uma palavra lá numa equipe, e eu estava dizendo isso. Era uma equipe que estava todo mundo orando, né? E pressupõe todo mundo crente. Eu perguntei: quem é que quer morrer aqui? Ninguém quer. A realidade é essa. Por mais que nós tenhamos a certeza que vamos para o céu, ninguém quer deixar esta vida. As pessoas vivem como se esta vida fosse única, e que não haverá outra, e, sobretudo, que não haverá outra melhor do que esta. E isto é assim porque, ainda que não se tenha o conforto de que este mundo possa proporcionar, é impossível. Mesmo não desfrutando do conforto, alguns vivem, infelizmente, tendo muitas dificuldades, mas, mesmo assim, é impossível que alguém consiga compreender que existe vida melhor do que a terrena. Por mais difícil que seja a vida aqui, como eu falei, ninguém quer deixá-la.
ninguém quer morrer, ninguém quer, de forma nenhuma, deixar de viver aqui neste plano terreno. As pessoas não conseguem vislumbrar que existe vida melhor do que esta após a morte. E, obviamente, isto acontece porque muitas vezes nós analisamos a vida apenas do ponto de vista humano. E só há uma forma de o ser humano compreender a vida eterna, e o apóstolo Paulo ensinou no texto que nós lemos como isto é possível. Segundo ele, no verso 10, ele diz que Deus revelou estas coisas através do Espírito que vem dele, para que conheçamos o que por ele nos foi dado gratuitamente. E o interessante é isto, é que a vida eterna é um dom de Deus e é de graça. Né? Nós não fizemos nada e não conseguiremos fazer nada para merecer isto. Não tem a ver com os nossos méritos, tem a ver somente com a graça de Deus. Com a graciosidade dele sobre nossas vidas. Segundo o apóstolo Paulo, isto nos foi dado gratuitamente, ou seja, somente através da ação do Espírito Santo é que podemos contemplar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não nos deu o seu Espírito, meus amados, para nos revelar que teremos nossas necessidades supridas aqui na terra, embora seja Ele quem nos supre. Mas não foi para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Também não foi para que saibamos que Ele tem coisas materiais para nos dar. Ele nos deu o Espírito que vem dele para que conheçamos, no dizer do apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, conheçamos o que Ele nos preparou gratuitamente. Isso não quer dizer que saibamos exatamente como será a vida eterna, como será o que Ele nos preparou, mas quer dizer que sabemos que coisas maravilhosas nos esperam após esta vida. Quer dizer que sabemos que existe algo que, por mais que imaginemos, não alcançaremos a maravilha que é. Não conseguiremos alcançar o quão bom é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós não alcançamos, mas sabemos que ela existe, e este é o X da questão. Sabemos que a vida eterna existe, e sabemos que o Senhor reservou coisas indescritíveis para aqueles que o amam. E isto quer dizer, meus amados irmãos e irmãs, que nesta vida terrena temos aflições, temos dificuldades, muitas, não são poucas, mas nós não nos prendemos a elas. Nós não nos desesperamos, embora em muitos momentos pareçam desesperadores, mas nós não sucumbimos a eles, porque sabemos que aqui, nesta terra, somos passageiros. Tudo passa. As coisas boas passam, as difíceis também passam. Somos passageiros aqui. E após esta vida, diz o texto, que partiremos para uma vida com o Senhor, na qual não haverá dor, não haverá aflição, e nós não conseguimos sequer imaginar quão maravilhoso é. Uma das falhas odiernas, penso eu, é que muitas vezes as igrejas têm falado demais das coisas deste mundo. Têm falado, sobretudo os pregadores midiáticos, têm falado que o Senhor Jesus veio a este mundo para nos dar bens materiais, para nos suprir materialmente. E deixamos de falar das coisas do céu. Nós nos prendemos às coisas desta vida, nos prendemos às possíveis conquistas da vida presente e olvidamos de falar na vida futura, olvidamos de falar no céu. Às vezes a gente vê aquelas imagens de céu, uns anjinhos, é uma vida bem monótona, né? Que passa no céu, uns anjinhos tocando harpa, aquelas coisas. Não, aquela monotonia eu não quero, não. E não vai ser assim, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. É algo maravilhoso, algo fantástico, algo muito especial,
muitos ainda que se declarem cristãos vivem como se fossem permanecer aqui na terra para sempre. Como eu falei, né? Ainda ontem eu estava contando, eu já contei aqui essa história, mas eu me lembrei quando eu estava falando, o saudoso pastor Gerson Barbosa de Menezes contava uma história interessante. Segundo ele, não sei se é verdade, mas se aplica aqui ao que eu estou dizendo. Havia uma senhora que estava bem doente, já velhinha, já com seus 90 e tantos anos, e o pastor foi orar por ela, e ela já não falava mais. Então ele dizia: Senhor, aqui está a tua serva, que sempre se dedicou a ti. Ela não conseguia dizer amém, ela fazia confirmando, né? Essa mulher sempre foi uma baluarte, sempre trabalhou nos teus caminhos, agora, Senhor, cura ela, mas se não for da tua vontade, prepara e leva, É assim, as pessoas vivem desta forma, por mais idosas que estejam, não querem partir desta vida, porque se apegam a ela e acham que as coisas aqui são para sempre, e não são. Nós precisamos entender que todos nós, no dia que nascemos, colocaram um carimbo na gente, válido até dia tal, igualzinho os produtos que tem no supermercado, a gente tem prazo de validade. Não sabemos que prazo será este, mas temos prazo de validade. E aí nós precisamos nos preparar para a vida futura. Nós não podemos perder de vista que o apóstolo Paulo se referiu também ao que ocorre com os cristãos na terra. Ele afirmou no verso 9 que nós lemos, que Deus tem preparado. Isso significa que o plano do Senhor está em execução, está sendo preparado, e que nada acontece nas nossas vidas por acaso. Nada. Deus não é pego de surpresa. Nós até podemos ser pegos, mas Deus não. Ele tem o controle das nossas vidas, e nós precisamos ver isso, que Ele está preparando o nosso futuro. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, afirmou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como consta no capítulo 8, verso 28 da carta aos Romanos. Ou seja, embora o texto esteja se referindo às coisas da vida eterna, a preparação para esta vida está em curso aqui. E aí, por mais que nós não tenhamos feito nada para merecer isso, mas nós precisamos viver de acordo com os preceitos do Senhor. Precisamos colocar em prática os preceitos do Senhor. O articulador desta vida eterna é o próprio Deus, que através do seu Espírito nos permite entender, é o que diz o texto que nós lemos aqui, entender que por mais que enfrentemos dificuldades nesta vida, e elas existem, como eu falei, não nos desesperamos. Nós não entramos em desespero, apesar de ser difícil a situação. Mas por que não entramos em desespero? Porque o Espírito Santo está nos fazendo ver que, apesar de todas essas dificuldades, há uma vida preparada para nós, e ela é tão maravilhosa que nenhum olho jamais viu coisa igual. Ninguém jamais será capaz de descrever como ela é, e a imaginação mais fértil não vai conseguir alcançá-la, jamais. Vocês deviam dizer um amém, não era? Pelo menos para me ajudar aí. Então, queridos, eu disse que não vou demorar e não vou, mas do que foi escrito pelo apóstolo Paulo, nós podemos tirar algumas conclusões. E a primeira delas é que não há como o ser humano alcançar o entendimento de que é pecador e que precisa de Jesus para desfrutar da vida eterna, se o Espírito Santo não o convencer disto. Como eu falei agora há pouco, a Bíblia afirma que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 8. Ou seja, é impossível a qualquer ser humano compreender que é pecador, senão pela ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós, antes de conhecermos o Senhor Jesus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, vejam, como é que é possível um morto escolher, fazer escolhas? Não é possível.
Um defunto um defunto não tem vida, para ser bem redundante. Então, não é possível que a pessoa sem vida escolha algo. E como nós estávamos mortos espiritualmente, não há como nós escolhermos algo, a não ser que o Espírito Santo nos traga a ressurreição, nos ressuscite e nos faça compreender que somos pecadores. Já contei aqui para vocês, mas sempre que eu falo nisso, eu lembro do episódio que meu pai vivenciou há alguns anos, antes dele morrer. Alguns anos é um eufemismo, tem 31 anos que meu pai morreu, e foi antes dele morrer que ele vivenciou isso. Aí ele teve um infarto e em determinado momento os médicos disseram que ele não tinha mais jeito, e aí fizeram a prática da ressuscitação, né? Que pegaram lá um desfibrilador e deram choques nele de toda a voltagem possível, até que conseguiram trazê-lo de volta à vida eterna. E aí eu sempre faço essa pergunta: seria possível meu pai, no estado em que ele estava lá, dado como praticamente morto ou morto, ele próprio pegar os instrumentos, desfibriladores, coisas do tipo, e ele próprio aplicar nele e dar choques e voltar à vida eterna? Óbvio que não. Foi preciso que houvessem médicos lá, que utilizassem os desfibriladores, os medicamentos necessários para trazê-lo de volta à vida. É o mesmo princípio espiritualmente falando. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Somente um médico chamado Espírito Santo pegou um desfibrilador chamado o Evangelho e nos trouxe de volta à vida, para que nós entendêssemos que éramos pecadores, somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa que nos leva a cometer inúmeros pecados. Por isso que nós sempre oramos aqui, como o Tony fez no início do culto, confessando os nossos pecados, para que assim fôssemos perdoados. Então, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, verso 14, consta que certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, os escutava, ou seja, escutava o apóstolo pregando, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ou seja, foi o Senhor que abriu o coração dela. É sempre o Senhor que faz isso por meio do seu Santo Espírito. Então, não pode o cristão se arvorar da condição de salvo para achar que é por merecimento. Não é por merecimento. Nenhum de nós o que nós merecemos é a condenação eterna, porque temos uma natureza pecaminosa. A gente viu um monte de crianças aqui, bênção, todas pecadoras, independentemente da idade, tem nascimento do pecado. Obviamente que a misericórdia de Deus é sobre a maioria daquelas que ainda não atingiram a idade da razão, mas que tem nascimento do pecado, tem. Quer ver? Vá lá nelas e dê um beliscão nelas para você ver o que é que elas vão fazer. Não é? Se não vão querer se vingar, se não vão querer fazer alguma coisa, porque tem a natureza pecaminosa. Então, nós não podemos nos arvorar da condição de salvos para achar que somos merecedores disso. Nós somos porque o Espírito Santo nos convenceu de que sem o sacrifício de Cristo na cruz lá no Calvário, não haveria jamais condições de nos salvarmos. Foi o Senhor quem fez isto. Somente o Senhor, por meio do seu sacrifício na cruz. A segunda lição que podemos aprender do texto é que, mesmo sendo convencido pelo Espírito Santo de que somos pecadores, nós temos o dever de nos arrepender. Por quê, queridos? Porque Deus não faz isto por nós. Somos nós que devemos fazer. Isto faz parte da responsabilidade humana. A responsabilidade de cada um de nós nos arrependermos quando nos entregamos a Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, nós temos que compreender que somos pecadores e nos arrepender e criar vergonha e deixar de praticar muita coisa que muitas vezes a gente, eu queria que Deus me transformasse. Ele viesse como
no meu tempo de criança, que não faz muito tempo, é bom que se diga, tinha uns desenhos animados que tinha uma fadinha que vinha com uma varinha mágica, fazia assim, salabim, bim, bim, batia na cabeça da pessoa e a pessoa mudava totalmente. Tem gente aqui dessa época, tem que ter, não é possível. Não é possível que vamos deixar sozinho nessa. Não é assim que acontece, não é porque a gente aceita uma de traíra, o Evangelho de Cristo, que nós simplesmente vamos esperar que ele venha sobre nós e mudamos. Não, a Bíblia está ali dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, e nós temos que obedecê-la. Nós temos que criar vergonha e dizer, não, isso aqui, porque a nossa natureza continua querendo fazer coisas ruins. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, o mal que não queria, ele fazia? Porque a nossa natureza quer fazer coisas ruins. Quer ver? Vá dirigir na cidade e deixa um motoqueiro passar aí batendo no seu retrovisor para ver o que é que você faz. Se você não fica com raiva dele, você pode até não brigar com ele, mas o seu coração vai sim dizer umas coisas que não deveria dizer. E não estou falando de palavrão, não. É ficar com raiva mesmo da pessoa. Então, nós somos assim. Então, nós temos a obrigação de nos arrependermos, de reconhecermos que somos pecadores e arrependermos-nos dos nossos pecados. Nós não podemos aceitar Jesus sem ser convencido pelo Espírito Santo, isso é verdade. Mas, uma vez convencido, nós temos a responsabilidade de andar segundo os preceitos dele e nos arrependermos e crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Por fim, mas não menos importante, a igreja não pode prescindir, e quando eu falo em igreja, não estou falando de quatro paredes, mas de todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, porque a igreja somos nós, pessoas, e a igreja não pode prescindir de ser guiada pelo Espírito, porque se ela pretende cumprir o ID de Jesus, que Jesus nos mandou ir e pregar o Evangelho a toda criatura, nós devemos depender também da ação do Espírito Santo. Não podemos fazer as coisas aleatoriamente, como se fôssemos donos da nossa vida e sabemos o que devemos fazer. Nós devemos depender da ação do Espírito Santo. Há muitos planos, há muitas ações sendo postas em práticas e muito interesse da igreja em alcançar almas perdidas. E isto é importante. Quem conhece Jesus deve ter sempre o desejo de que outras pessoas também conheçam ao Senhor Jesus. Isto é importante. No entanto, nós não podemos nos lançar nessas ações sem o auxílio do Espírito Santo, porque estaremos perdendo tempo, somente tempo, porque, como diz o texto que o apóstolo Paulo citou, o verso que eu citei aqui, o verso 14, diz assim que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando o apóstolo Paulo escreveu isto, antes ele já tinha dito que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Ele escreveu para um público, a igreja de Corinto, que tinha uma cultura grega. E os gregos eram assim. Eles eram e são ainda, mas, sobretudo naquela época, eles eram muito... davam muita crença à mitologia deles, aos vários deuses que eles criaram, não é? Tanto que o apóstolo Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando chegou lá, encontrou altares para todos os deuses, e quando faltou algum, tinha assim, o Deus desconhecido, por causa de uma história que tinha acontecido lá com um filósofo chamado Epimênides, que eu não vou contar agora para não perder, para que nós possamos ganhar tempo. Nunca é perda de tempo falar da palavra de Deus, mas para que nós possamos remir o tempo. Então, os gregos pensavam o seguinte: todos os nossos deuses são heróis, todos eles. A igreja de Corinto estava encravada no meio da cultura grega. Como é que você vem pregando um herói que morreu? Como é que você vem pregando um herói que perdeu, teoricamente? Porque o Jesus que vocês pregam
É um Jesus que foi à cruz e foi derrotado, pensavam eles. E aí, isso é loucura para nós. Não existe esse tipo de Deus que perde a batalha. E foi quando ele disse que a loucura de Deus é mais sábia do que a loucura dos homens. E aí ele também disse que as coisas de Deus não se discernem com a razão, mas sim espiritualmente, porque somente o Espírito de Deus pode convencer alguém de que Jesus foi à cruz e tomou sobre si todas as nossas dívidas para que nós não sejamos condenados. Então, a nossa oração é que Deus continue a falar e que nós não esqueçamos disso. Por que falar disto nesta manhã? Porque nós nos preparamos para a Santa Ceia do Senhor, que é um memorial daquilo que Jesus fez por nós. E nós não podemos esquecer disto. Muitas vezes, num dia como hoje, por exemplo, a gente está tendo problema lá no encontro de jovens. Teve jovem que já desistiu. Não, eu vou, porque os caras preferem ver o jogo. Né? E jogo é bom. Todo mundo que me conhece aqui sabe como eu curto a seleção. E não é a seleção brasileira de futebol, é a seleção do Campinense, que é a melhor que tem. Né? Mas é aquela tal história, queridos. Deus é muito mais importante do que qualquer coisa. E nós só podemos entender isto quando nós entendemos que somos pecadores, nascemos condenados à perdição eterna, mas Deus, por sua graça, nos alcançou e nos livrou da perdição eterna. Então, isso é melhor do que qualquer jogo da seleção brasileira, amém? Não que eu esteja dizendo que nós não vamos assistir o jogo, mas é muito melhor. Porque os jogos passam, as vitórias, as derrotas. Se o Brasil perder a Copa, daqui a 4 anos já está vibrando de novo. E assim vai. Mas a vida eterna, já está dizendo, é eterna. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não tem Neymar, nem Vinícius Júnior, nem Mbappé, nem ninguém que chegue próximo do que Deus preparou para nós. E é por isso que nós devemos cada vez mais nos lembrar disto, para que não venhamos negligenciar com as coisas de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por este dia, por esta manhã abençoada, sobretudo pelo privilégio de vir à Tua casa no dia do Senhor para Te louvar, Te cultuar. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e não nos deixe achar que somos merecedores de nada. Nós estamos aqui apenas e tão somente porque o Senhor foi bondoso conosco, foi gracioso, misericordioso e nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. Somente por isto. Continuamos com a natureza pecadora, continuamos muitas vezes fazendo aquilo que não deveríamos, dizendo que não deveríamos, pensando o que não deveríamos e muitas vezes nos omitindo de fazer o que deveríamos. Mas tem misericórdia de nós, não nos deixe sucumbir à nossa natureza pecaminosa e nos ajuda a nos lembrar cada vez mais que a graça do Senhor nos alcançou para que nós andemos segundo os teus preceitos e não segundo a nossa vontade. Afinal de contas, a tua vontade é boa, perfeita e agradável e é ela que devemos buscar. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar os oficiais.